Oi pessoal, tudo bem? Sou a Betina, sou astróloga e terapeuta integrativa. E eu, a Mariana Alberge, também terapeuta integrativa e aqui me utilizando da técnica da radiestesia. Hoje a gente vai falar das energias que vão do dia 21 de janeiro até 2 de fevereiro. Então hoje a gente vai cobrir 2 semanas, tá? Até porque tem bastante mais do mesmo, né? É verdade. Então a gente andou olhando essas 2 semanas e decidiu fazer um vídeo só, até pra não ter assim repeteco. Sim, já que já tá mais ou menos parecido, a gente já resolve tudo de uma vez só. Já fica todo mundo avisado para as próximas 2 semanas. Então vamos lá. A gente já começa aqui no dia 21 de fevereiro, a gente já tá com o Sol em Aquário. Então já mudou bastante a questão da consciência, né? Da energia consciencial do Sol. Sai assim dessa energia saturnina, capricorniana, né? Que assim bem intensa, né? Até porque a gente tá no ano de Saturno ainda até março, então o Sol entrando em Capricórnio, né? Ele dá mais ênfase nas questões saturnas, fica mais difícil. Então agora Sol entrando em Aquário muda a tônica, né? A gente já fica numa energia mais rápida, uma energia de ar, uma energia que às vezes pode aumentar a ansiedade, Sim, né? Mental. mais mental. Mas acaba que é uma energia que acelera um pouco mais as coisas, né? Aquário, embora a gente sempre tenha que dizer que Aquário, o segundo regente é Saturno, tá? Então o regente medieval de Aquário é Saturno. Interessante isso. Porque o Urano foi descoberto só no século XVIII, né? Ali entre a Revolução Americana olha só, pelo William Herschel. E ele descobriu Urano. Então, assim, a regência de Urano ela é moderna, ela é da astrologia moderna, né? Porque até então só se... Muito Aquário. E até Saturno, né? Que são os planetas visíveis, era só assim, né? Então, a astrologia, na verdade, o regente é Saturno de Aquário. Sim. Só que aí ele é numa outra pegada, tá? Do que Capricórnio. Muito interessante isso. Para os aquarianos aí, né? De plantão, tipo a Mari. Por isso que eu tô achando assim muito interessante. Urano, o que o Urano traz? Né? O Urano, ele traz assim, ele é uma energia bastante inovadora, de olhar para frente, né? De romper padrões, do fazer diferente, do sair da caixinha, daquela coisa, né? Sim. O aquário é essa energia diferentona, né? Ele traz essa rapidez, né? O Urano rege a aviação, inclusive, então é rápido, né? Aquário é o ar rápido, tá? Muita velocidade nisso. Então a gente sabe que os aquarianos aí são inteligentes, têm uma mente muito, muito rápida para compreensão, para o entendimento das coisas, filosofam, questionam bastante, olham muito para o futuro, às vezes estão muito lá na frente, a gente tem que puxar 2 casas, né? Para vir para trás. Então, o que o Saturno, ele rege ali em Aquário? O que ele quer em Aquário, né? Todo esse pensamento, esse ar rápido, essa inovação toda não seria possível se você não conseguisse materializar, concretizar e botar nesse cercado saturnino, aqui sim, né? Que você tem as tuas ideias, teus ideais, né? Até para o coletivo, o aquariano é muito voltado para o coletivo, então os ideais de melhoria, né, para o coletivo, essas ideias que melhoram, por isso as inovações, né, só melhora a vida do coletivo. Mas como é que eu faço isso? Se eu não tivesse Saturno ali me impulsionando para eu colocar isso em prática, para eu materializar isso, eu ia ficar só na ideia, viajandão. Sim. E ainda assim tem aquarianos que não estão bem no fluxo da sua própria energia, acabam ficando viajandão. Totalmente. Né? Acabam ficando muito no mental, no mundo das ideias malucas, muitas vezes, e não conseguem estruturá-las como Saturno pede. Então Saturno, ele sempre é um estruturador, né? Ele estrutura as coisas, tá? Em Capricórnio ele é um pouco mais forte, porque ele está estruturando a terra capricorniana, né? Então a gente tem um pouco mais aquela coisa da realização, da cobrança, do boleto, da planilha, muito do Capricórnio, passo a passo, né?
do moldar a matéria, né? E as suas, tentar moldar a matéria com as suas leis, não saindo das leis, né? Aí Aquário não, Aquário tem uma mente mega louca, assim, né? Mega de fluxo. Se eu não sei como eu estruturo isso tudo, eu fico só na ideia louca. Sim. E aí eu posso ficar biruta também. Tá? Dito isso, falando isso sobre energia aquariana, só para entender, né? A gente aqui, claro, continuamos sobre a regência de Saturno, o Sol entrou em Aquário, a gente tem uma pegada ainda saturnina, embora um pouco diferenciada, era isso que eu queria dizer, tá? Mas aqui as coisas tendem agora, a partir da entrada de fevereiro, tá? Principalmente, tá? As coisas começam a dar uma andadinha, mas começam a acelerar, graças a Deus. Porém, agora no dia 21, a gente tem a Lua minguante, a gente tem ainda a finalização da Lua nova em Capricórnio, né? Com a Lua minguante em Escorpião, com o Sol em conjunção Plutão, que é bem ruim, eu vou falar assim. Sim. Então, uma Lua minguante de finalizações, de morte, de densidade energética, de transformações, sim, né? Mas o processo escorpiano, ele nunca é fácil, principalmente com o Sol conjunção Plutão. Plutão é regente de Escorpião, então assim, evidencia bastante essa energia escorpiana. Ela não é fácil, ela é densa, tá? Então acaba dando densificando um pouco as coisas, tá? Já não tá fácil, então assim, agora, essa semana, também não fica. É verdade, gente. Mas aqui é uma porta, vamos dizer assim, para se finalizar coisas, né? Se desapegar de coisas. Sim. Então, bom momento para você também dar uma arrumada na casa, internamente. Mais internamente, porque quando a gente fala de Escorpião, a gente fala de emoções, né? Emocional. Dá uma arrumada aí dentro de você, tá? Mas aí pode dar uma pegada assim de querer ficar mais no teu quadrado e tá tudo bem, tá? Ruminar. Não estranhe, né, se vier conteúdos emocionais vierem à tona nesse momento, tá? A gente pode ter no coletivo ainda questões de morte, a gente está tendo bastante a queda de avião, queda de helicóptero, coisa mesmo. Gente da minha alma. Então, assim, isso ainda tá, essa energia ainda tá perdurando, vai perdurar, porque a gente tem o Mercúrio muito em ênfase essa semana e na próxima, tá? Mercúrio, ele rege os meios de transporte, né? Então, Urano, ele é aviação, mas e o Mercúrio são os meios de transporte muito mais os de terra, tá? A gente olha muito mais aí para terra, para carro, enfim. Então tem que olhar muito, ter muito cuidado, tá? Já tô falando desde o ano passado isso, eu continuo dizendo, tá bom? Então a gente pode ter também muitas notícias repentinas essa semana, coisas inesperadas acontecendo, tá? A gente vai ter essa semana uma janelinha melhorzinha, tá? Que é no sábado, dia 25, com um trígono Vênus-Marte, que ainda abre uma janelinha aí para talvez uma melhora relacional, alguma conversa. Se você quer precisa ter alguma conversa, alguma resolução, talvez né? seja um bom dia. No sábado, faça no sábado, tá? Marca essa data, pelo amor de Jesus Cristo, dia 25. Ela tá um pouquinho melhor, tá? Porque, meu Deus. E aí, o final de semana tá melhor. O domingo também a gente tem o Mercúrio-Netuno, tá? Então, assim, pode dar um fluxozinho aí mais espiritual, quer fazer uma meditação, quer fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Também podemos ter notícias relacionadas à espiritualidade. Agora estou falando do coletivo, a gente pode ter notícia de morte de alguém, Sol, Plutão, pode ser alguém famoso, celebridade, toda pessoa que tem um Sol na cabeça que aparece. Pode ser da política, pode ser das artes, cinematográficas, etc, tá? E o Mercúrio-Netuno pode ter alguma notícia relacionada à espiritualidade, tá? A gente está tendo ali aquelas coisas dos drones. Eu não acredito, não sei, mas
Né? É tanta Pode coisa, ser, gente, né? olha, Porque vou falar um negócio. Netuno não está só relacionado à espiritualidade, mas todas as mentiras, né? Então havia assim, né? Você tem o que é espiritual, o que é de nível superior e o que é mentira, enganação e ilusão. Isso também Netuno rege no lado negativo, tá? Então também pode ter alguma notícia relacionada a isso, fake news, essas maravilhas desse mundo. E no individual, até você receba alguma notícia ou até uma sacada que você venha a ter, né? Sobre alguma situação. Lógica, sobre alguma situação que você está sendo iludido, etc. Tá? Aí na próxima semana, tá? A gente tem a entrada de Mercúrio em Aquário, então tá muito mercuriano, tá? Essas duas próximas semanas. Bastante energia. O Mercúrio, ele reforça aí o time, né, time do Sol que tá em Aquário, ele entra para dar uma ajudada no Sol, né? Então as notícias também começam a vir as coisas rápidas. Sim. Né? Começa a dar um incremento, né? Porque o Mercúrio, ele gosta de estar no ar, né? Ele é o regente de Gêmeos, ele curte estar no ar. Né? Então aí em Aquário ele tá no fluxo máximo, tá, né? Da potência do ar, né? Então a gente pode realmente esperar notícias na sua vida pessoal, no coletivo, coisa tá bombando, tá? Não fica no marasmo não, tá? Porque ele entra, né, em Aquário e logo no dia 29 ele já faz uma conjunção com Plutão. Então aí podemos ter notícias também de morte, por isso que eu falei morte. É uma coisa bem puxada, né? Ou alguma notícia que no individual facilite os seus processos escorpianos de transformação interna, né? Uma sacada, um insight, a gente tem que olhar muito pro emocional nesse momento. Sim. Tá? Preste atenção no entorno. Tá? Plutão, ele rege morte, mas ele rege também todas as mortes em vida, pequenas mortes, que a gente fala que são as transformações que a gente passa, tá? Então não quer dizer que Plutão tá na jogada, vai morrer todo mundo. Pode, claro, pode acontecer, né? Porém, sempre tem gente morrendo, né? Não tem jeito, né? Quando tu fala assim, notícia de morte, pode ser alguém famoso ou alguma morte mais expressiva, chocante, assim, né? Que choque mais. Assim, alguma coisa que vire notícia, tá? É nesse sentido. E aí ele faz logo a dobradinha aqui da Lua Nova em Aquário. Então aí a gente pisa em Aquário de vez, porque daí a Lua, ela chancela, né? Sol entrou, Mercúrio entrou, a Lua entra e faz lá a Lua Nova, que é o casamento entre Sol e Lua, conjunção Sol e Lua, tá? Então coroa, né, essa energia aquariana, tá? Então bastante ênfase na energia aquariana, mais ainda a partir da semana que vem, tá? Que agora é só o Solzinho que entrou lá, tá? Só que essa galera toda passando ali, ela passa em cima do Plutão que tá em Aquário, acabou de entrar, né? Por isso, então dá uma raspada ali nele, né? E ele estava recentemente em oposição com Marte, então assim, já por isso que a gente tá nessa loucuragem de morte, de cai coisa, não sei o que, tá? O Plutão tá muito enfatizado, né? Isso também densifica a energia. Densifica, tá? Com certeza. Densifica para todo mundo, tá? Densifica, né? Então a Lua Nova em Aquário, ela vem com essa pegada Mercúrio-Plutão na marca. Então assim, a Lua Nova, ela rege o mês inteiro, tá? Mesmo que dentro da Lua Nova a gente tem a crescente, a cheia, né? A minguante. Mas quem regeu ali é a Lua Nova, ela que comanda a energia mãe do processo, tá? Dentro do mês ali. Então esse Mercúrio-Plutão fica cravado no mês inteiro. Sim. Porque é o mapa da Lua Nova, tá? Embora a gente tenha aqui um Júpiter que tá bem aqui nesse mapa, tá? Então, que dá aqui um impulso assim maior para questões do nosso próprio crescimento, de expansão, de espiritualidade. Tem uma pegada assim na Lua Nova também, tá? Mas a gente tem essa marca Mercúrio, Plutão. E tá dando uma bagunçada no negócio. Né? Que pelo lado, não tem lado positivo? Não, sempre tem, a gente fala aqui, então né,
Porque na astrologia, assim, quando a gente tem um aspecto de quadratura, é desafiador. Pode apostar, né? Ou oposição. Quando a gente tem trígono sextil, aí a gente sabe que é um fluxo mais positivado. Sim. Tá? E a conjunção, ela é a união de duas energias. Então ela em si, muitas vezes, ela não é nem positiva nem negativa, ela pode ser as duas. Tá. Sim, perfeito. Né? Porque eles se unem, o que vai sair dali, né? É o bebê que sai dali, né? Então, esse Mercúrio e Plutão, ele pode, né, ser alguma notícia que facilite a sua própria transformação pessoal. Com toda certeza. Tá? Então, assim, só que Plutão tá envolvido e o Plutão, ele nunca é fácil, ele é um ponto no positivo de poder pessoal no seu mapa. Sim. Mas para acessar esse poder pessoal, é suar muito. É isso, gente. Né? Tem que correr atrás desse negócio. Positivo. Ele tem, ele é poder. Todo mundo tem o Plutão no mapa, é um ponto de poder. Mas ali no poder dele tem a ver, muitas vezes ele traz aquilo que está na sombra para você. Por isso que é tão difícil acessar. Perfeito. Tem que trabalhar muito para conseguir trazer ele para a luz. Tá disposto a olhar para tua sombra, né? Tranquilo, sem se matar na chicoteada. Não tem jeito. Isso, bem por aí, tá? E aí assim, ó, aí começa a dar uma melhorada, embora, né? De novo, a lua nova em Aquário, ela traz essa marca Mercúrio Plutão, mas a energia a partir do dia 30 de janeiro, ela dá uma melhorada, tá? Então a gente tem o fim do Urano retrógrado. O Urano estava retrógrado já faz um tempo ali em Touro, tá? O Urano tá em Touro já desde lá da 2018, Bolinha. tá? Trazendo toda essa instabilidade aí econômica, guerra. Urano em Touro, pandemia, né? Pânico. Desgraceira, tá? Esse ano ele dá uma pisada em Gêmeos já. Aí nós vamos ver. Pisa em Gêmeos, pelo amor de Deus. Ai, gente, que engraçado. Mas assim, ele, como ele é o regente de Aquário, que vai ser a energia, né? Que vai reger ali as próximas semanas, a gente olha para o que está acontecendo com ele, né? Então ele vai sair da retrogradação. Isso é importante porque ele vai dar uma acelerada nos processos total. A gente já vai estar na energia aquariana. Ele estava retrógrado, ou seja, ele estava lento para trás, meio paradão, assim, meio... Na marcha ré. Aí, de repente, né? O Sol entrou em Aquário, entrou Mercúrio, a Lua nova em Aquário, Urano... Isso vem. Aí o pau vai comer. A energia acelera os processos. Né? Acelera os processos, tá? E aí pode ser os processos bons, processos aguardem a aceleração das coisas. Tá? Não será de marasmo. Vai ser um mês bem... O que é interessante é que no dia 30 do 1, o fim do Urano retrógrado coincide com o Sol em trígono com Júpiter, o que é muito bom. Tá? Porque aí a gente tem ali o Sol, a luz do Sol em cima do Júpiter, que é o grande benéfico, né? Que amplifica tudo e é uma energia muito boa. Para quem souber aproveitar, é uma energia muito boa. E aí no dia 1º, olha a sequência, a gente tem uma conjunção Vênus-Netuno, a pequena benéfica conversando pertinho com Netuno. Então tem aí uma janela para a espiritualidade muito positiva, para acessar uma coisa muito boa. Legal isso. Para quem é artista, Vênus, Netuno, maravilha, assim, energia maravilhosa para quem pinta, para quem escreve, para quem pinta e borda. Olha aí, galera, lado artístico aflorado aí, então, né? Uma excelente... Muito legal. Fase para intuir as coisas. Tá? E é interessante, ainda vou finalizar falando dos nodos, que agora eles vão se alterar, né? A gente estava com um nodo, se eu não me engano, 1 ano e meio, em Áries Libra, então, puxando muito a humanidade para a energia ariana, tá? Então, assim,
a partir da entrada do nó do norte em Áries, a gente teve aí o incremento das guerras, né? Porque a guerra é um lado negativo de Áries, né? A não concórdia, vamos dizer assim, a não concórdia, tá? Mas o lado positivo puxou muito, pediu muito pra gente olhar pro nosso próprio ego positivo, né? Pra gente olhar muito pra gente, pros nossos processos pessoais de crescimento, né? E o nó do sul em Libra, então parar de olhar muito para o outro e olhar mais para o próprio umbigo. Na astrologia kármica, né, a gente tem ali o nó do sul como um processo kármico, então os librianos estão agora liberados, graças a Deus que eu sou libriana. Tá, então libriano assim sofreu um pouco por esse processo de nó do sul. Meu Deus, com esse monte de libra que eu tenho, estou no mesmo processo. Tô junto contigo. O nó do sul, né, passando ali para os librianos, né, ou para quem tem muitos pontos em Libra, né, precisa ter bastante ênfase em Libra para contar isso, tá? Puxou muito para esse processo kármico de olhar para o passado, tá? E ter que reviver coisas do passado, tá? Agora, a bola da vez, né? Muda os nodos para Virgem Peixes. Então, agora quem entra em processo kármico são os virginianos, tá? E no coletivo, a gente tem o impulsionador do nó do norte em Peixes. E aí, galera... Eu vou dizer o seguinte, as pessoas vão ser cobradas muito na parte espiritual. Sim. A partir desse ano, com a conjunção ainda Saturno-Netuno a 0 grau de Áries, a humanidade vai comer, não vou falar palavrão, mas vai comer poeira. Vai comer muita poeira. Gente, né? Voltem-se para... Nó do norte em Peixes é puxar a humanidade para o entendimento da energia espiritual, da compaixão, mas também tem o lado negativo, sempre tem, né? E aí Peixes rege muito no lado negativo as questões das ilusões, dos vícios, né? Então, assim, muitas pessoas vão ser confrontadas com seus próprios vícios, suas próprias ilusões, a bolha vai estourar, né? Vai ser muito difícil para muita gente, para todo mundo. Nós estamos inseridos aqui, todos nós, né? Mas a questão espiritual, ela vai pegar muito nos próximos anos. A gente tem uma conjunção mega importante que vai acontecer início de 2026 e no meio do ano ela já vai dar uma amostra grátis. Eles vão chegar próximo e daí vão se separar para em 2026 eles chegarem a 0 grau de Áries. É uma coisa assim que não vista ainda, tá? Assim, a 0 grau de Áries, então assim, vários astrólogos já procuraram na história e isso não acharam. Momento então, assim, muito único, né? Estamos vivendo um momento único, gente. É um momento único, sim. É um momento bem único. Então, assim, olhem muito para sua parte espiritual. Espiritual, quando eu falo espiritual, não é assim, eu vou correr na igreja, vou assistir a missa. Não é isso, gente, pelo amor de Deus. É muito, muito diferente disso. Muito. Tem muita gente que senta no banco da igreja e sai e faz mal para os outros. Então, assim, a sua postura diante da vida. Presta atenção, gente. Não dizer assim, eu sou cristão. Isso não quer dizer nada. Tem muita gente que fica rotando que é cristão. E daí? Né? Não quer dizer nada. Nada, absolutamente nada. Então, é como você conduz a sua vida. Você conduz com bases netunianas, no positivo de Netuno, né? Você é uma pessoa, porque tem muita pessoa que não acredita em nada e é super ética, a pessoa é ateu e dá um banho, e é ética, isso? E é bondosa, isso, e é caridosa, caridosa é a coisa pisciana, é uma pessoa caridosa, é sobre isso, né? Então as nomenclaturas que a gente usa para se autopromover aí não significam absolutamente nada, gente, né? É a conduta. E como é o ano de Júpiter, o Júpiter vai pegar muito na nossa conduta. Sim, ele vai evidenciar a sua conduta, não o que você fala, como você age, né? Não como você se coloca assim, dizendo as suas nomenclaturas, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o quê. É como você age diante da vida. Sim.
dos obstáculos, né? Você é ético, não é ético, quais são suas crenças, Sim. elas te puxam para trás, te movem para frente. Então, assim, a gente vai ser muito colocado contra a parede, mas não por aquilo que a gente fica se auto-vangloriando no Instagram, né? Por favor, né? Mas pela conduta diante da vida e com as pessoas. Então, prestem muita atenção, vai pegar muito, né? Então, os nodos vão ajudar também a dar essa força agora para espiritual. A gente vai entrar numa pegada muito assim. E para as ilusões também. Então, assim, essa coisa de drone, de não sei o que, vai chegar isso, vai vir aquilo. Será que é verdade? É pé no chão, né, gente? Não dá pra sair acreditando em tudo, né, que se vê, que se fala, ainda mais nesse nosso plano aqui. Que, meu Deus do céu, a manipulação das coisas é algo assim fora da casinha. E também, assim, para finalizar, Peixes também fala das nossas, do deixar ir, né? Quantas mágoas você carrega, quanto ranço você carrega, quanta raiva você carrega, qual é a tua bagagem, o que que tem lá, quantas pedras tem na sua mochila, né? Tem que começar a tirar essas pedras, chega de mágoa, chega de ficar carregando coisa desnecessária. Sim. Aquele fulano fez isso pra mim, aquela pessoa fez aquilo lá, aquela pessoa... Nananana. É hora de encerrar isso tudo. Encerrar, deixar aí. Em egipciano ela deixa aí, deixa parada aí. Deixa pro universo, joga pro universo e acabou. O universo transmuta. Sim. E deu, né? E ficar se remoendo com essas pessoas que ficam... Ai, Deus me livre, gente, faz isso não. 20 anos até chega. Esses ranços aí não ajuda ninguém. Bora pra frente. Por favor, liberem essas conexões. Por favor. É um momento de liberação. Liberem as pessoas que você, quando a pessoa faz isso, ela conecta com a outra pessoa e fica gente, fica um fluxo energético entre uma pessoa e outra. Quanto mais você pensa, mais você rumina, mais conectada você tá com aquela pessoa. E outra coisa, né? Por O eixo virgem, peixes, ou peixes virgem, porque peixes vai estar no norte, que é o nosso norte, e o virgem vai estar no passado nesse momento, né? É o eixo da saúde mental. Sim. Física também, mas muito mental em peixe, saúde mental. Totalmente. Saúde mental. Então, assim, ainda vem com essa energia mental aí agora nesse momento de aquário, então é sobre isso. Né? Então, claro, esse processo do nodo vai aí 1 ano e meio, inteiro, né? 1 ano e meio, ele vai, né? Não é uma coisa assim, né? Que é rápida. Os nodos, eles vão se alterando ali 1 ano e meio, 2. Interessante, né? Eles vão fazendo essa puxando. Vão desenosando os nodos. A humanidade sempre a vivenciar uma determinada situação, energia, né? De preferência no positivo. Só que a humanidade, a desumana. Nós, né? Acabamos. Putz, grilo. Melhor frase, a humanidade é desumana. É uma beleza. Indo pra sombra daquela energia, como a gente viu agora em Áries, né? Muita briga, briga, é guerra, é gente brigando, é casal brigando, todo mundo. É uma fuzuê. Então, resumo, né? É isso, gente. Tá fácil. Não tá fácil. Sobre isso, né? A radiestesia aqui vai pela mesma linha, tá? Da astrologia, gente. A gente vendo um fluxo de uma energia de espiritualidade que estava bem forte na outra semana. Tava um fluxo de energia bem densa, mas uma espiritualidade muito forte. Aí ela veio dando uma perdida de fluxo nessa semana. Começo da semana que vem aí, engrena de novo o fluxo da espiritualidade, tá? Em questões de densidade energética, a gente vem atravessando aí um sistema mais denso, tá, gente? Essa semana, apesar da densidade estar um pouquinho menor, ela aumenta bastante também, tá? E as energias sutis, elas estão bem morninhas, assim, que eu diria. Ela sobe, depois ela desce um pouquinho. Não esperem grandes... uma energia muito leve, entendeu? Não é uma energia leve para essas próximas semanas, tá, gente? Então é aquela coisa que eu falei da espiritualidade, tá? Diminui bastante e aumenta um pouco na próxima semana, como a Bê estava falando. Essa semana, gente, relações amorosas, assim, né? A relação mais de relacionamento, nossa senhora, eu não tem fluxo, tá? Uma coisa bem parada mesmo, tá? E as relações interpessoais e de família um pouquinho melhor, tá? E aí, como a Betina falou, ali no sábado tem uma abertura, então eu acho que nesse sábado, se vocês puderem aproveitar
aberturinha desse fluxo que dá uma melhorada, que tem ali uma reestruturação energética em relação a isso, que realmente começa a ter uma outra energia na próxima semana e acredito que seja essa virada no fim de semana para entrar na outra, um pouquinho melhor. Porém, a comunicação, gente, ela não tá assim, ela tá bem com pouca força, tá? Com pouco fluxo. Então, não acho que deve ser essa questão também do Mercúrio e tudo, e da densidade, então não tem nenhuma abertura muito maravilhosa para comunicação, tá? A não ser nesse dia, no 25, que a gente tem uma abertura um pouquinho melhor, e aí eu aproveitaria se tiver questões para resolver nesse momento, tá? Essa semana também, fluxo de trabalho e tá bem pequenininho, tá? Uma coisa, ela aumenta um pouquinho semana que vem, não sei se é por causa da Vênus, mas ela dá uma mexidinha, ela dá uma aumentadinha no fluxo, tá? E o dinheiro é a mesma coisa, porque o dinheiro essa semana, a energia do dinheiro, ela tá um pouco melhor que o trabalho, mas ainda assim com pouco fluxo. Na semana que vem, os dois giram no mesmo fluxo, é bem interessante. Eles entram no mesmo padrão, um fluxo bem similar, mas nada tipo assim, nossa, que baita semana de... um fluxozinho mediano, tá, gente? Então não esperemos nessa semana e na próxima grandes situações, a não ser realmente essa questão emocional mais densa que nós estamos atravessando, e aí sim, a nossa comunicação pessoal, ela tá com mais energia do que a comunicação, isso para as 2 semanas, tá, gente? Do que a energia da comunicação interpessoal. A saúde para nós essa semana também tá bem parada, tá estagnadíssima, e na próxima semana ela tem um aumentinho de fluxo, então ela dá uma melhoradinha no sistema da saúde, tem mais fluxo energético para melhora dessa condição da nossa saúde, mas ainda assim nada que a saúde, gente, eu nem sei falar para vocês, assim, foram raros os momentos desse ano pra cá que a gente conseguiu ter um momento assim, falar, nossa, deu uma melhorada na saúde essa semana. Tá muito assim complicado, né? Não sei se a gente tá adoecendo enquanto humanidade também em geral, sabe? Porque é muito interessante olhar para isso, né? Um fluxo que não sai do lugar, tá sempre baixo. Me parece que a gente tá atravessando um período, né, de situação complicada nesse nível do nosso sistema físico, entende? Semana que vem a gente ganha uma força aí no mental, tá, gente? Essa semana você já vê ganhar um fluxo, mas nosso emocional ainda tá bem à tona, tá? Tá bem à tona e bem denso. Então, é essa coisa do escorpião, né? A gente tem que ter paciência, aceitar aí a nossa condição mais densa e se recolhe, né? Se recolhe um pouquinho. Eu particularmente, até falei pra Betina, essa semana pra mim tá sendo uma coisa assim, diferente, né? Não que eu não tô arrasada, nada disso, mas uma energia diferente. Eu falei, eu tô tendo que lidar com uma energia diferente, eu tô tendo que prestar atenção nesse fluxo e por que eu tô me sentindo mais cansada em relação a isso, né? Que no meu caso tá me dando um cansaço a mais do que é normal meu, né? E isso muitas vezes vem do nosso emocional que tá um pouco exaurido, então olhar e realmente repaginar, né? Meditar um pouquinho, entender para aumentar esse nosso fluxo emocional, melhorar o nosso fluxo e com paciência, gente. Às vezes é só descansar, ficar quieto, né? Entender, observar, sentir de forma muito intuitiva, nada assim muito que você vai comunicar, que você vai falar, é uma coisa muito sutil, que você vai percebendo aquele fluxo energético no teu sistema, e é importantíssimo isso, tá? Então é isso, semana que vem a gente ganha aí mais uma força no mental, e aí que a B fala, ganha uma abertura espiritual maior, já começa a entrar uma leveza um pouco maior aí nessas questões, tá? E acelerar os processos, que aí essa energia aí de aquário, quem me conhece sabe que só de falar é uma coisa, uma rapidez assim que dá até medo. Mas é sobre isso, gente. Aproveitemos então esse fluxo, tá? Porque isso aí melhora pra muita gente, que tem gente que é muito também uma energia mais pasmada, assim, e quando entra esse fluxo aí dá um impulso bem grande. Então aproveitemos isso, tá? As semanas vão ser assim, gente, densa, mais interna, coisas acontecendo, comunicação meio truncada, nada muito maravilhoso, mas semana que vem começa a dar uma andada. É sobre isso, bem. Que assim seja. Que assim seja. Assim é. Cuidem-se, é o que a gente tem falado. Isso aí, gente, cuidem-se. É isso. É sobre isso. A gente agradece a audiência, a paciência. A paciência, a audiência. Um carinho também, né, gente? E uma boa semana para todo mundo. Boa semana, boas 2 semanas aí para nós. Beijo no coração de vocês.